Que Deus abençoe a todos nós nesta manhã tão bela que o Senhor nos dá, e principalmente este que vos fala. Que o Senhor esteja conosco, que não o homem, mas que o Espírito de Deus venha soprar sua palavra em nossos corações. E que saiamos daqui alimentados espiritualmente, edificados na palavra de Deus. Que os irmãos nos ajudem na comunhão, no espírito de oração, intercedendo, para que Deus fale, segundo a sua vontade, a cada coração. Amém? Nós pensamos no tema para esta manhã, a Igreja dos Sonhos de Jesus. A Igreja dos Sonhos de Jesus. Nós vamos abrir a Bíblia, Mateus capítulo 16, verso 18. A parte final do versículo 18, onde Jesus diz o seguinte: edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Vamos dizer junto, irmãos? Edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Nós, todos os seres humanos, sempre tem um sonho, irmão. Desde criança, a gente vem alimentando sonhos no coração e estamos sempre correndo atrás de alcançá-los, de conseguir realizar aquilo que nós colocamos em nosso coração e vamos acalentando através dos dias, semanas, meses e anos. Para às vezes, é a formação da sua família, uma formação profissional, às vezes comprar um carro, trocar o carro, enfim, montar uma empresa, administrar a sua empresa, enfim, buscar o sucesso na sua realização em todos os sentidos da vida. Mas, pensando no sentido espiritual, Jesus também tinha um sonho, irmãos, e o seu sonho era edificar uma igreja, construir uma igreja bem diferente da igreja que existia naquela época. Não que a igreja da época não tinha uma atenção voltada para Deus, mas o foco muitas vezes se perdia, e às vezes havia trombada de uns para com os outros, e uma trombada com os propósitos, os desígnios de Deus para o seu povo. Nem sempre o povo conseguia caminhar naquilo que Deus propunha para eles, e por isso havia crises, havia problemas. E Jesus veio para tentar consertar, mas não foi possível. Assim como na época da reforma religiosa, nós sabemos que Lutero, quando se converteu, ele era um padre, e ele tentava de todas as formas trazer a igreja de novo para os princípios da palavra de Deus, mas ele não conseguiu. Daí foi quando então, não havendo uma outra alternativa, surgiu o movimento da reforma religiosa. Ele rompeu com a igreja da tradição, a igreja romana. E daí começou então, através de várias pessoas que se aliaram a ele no mesmo pensamento, no mesmo propósito, eles começaram então a palmilhar caminhos novos, mas fundamentados na palavra de Deus. E hoje nós estamos aqui, fruto dessa reforma, porque prezamos em construir a nossa vida, fundamentados na palavra do Senhor. E Jesus também, ele olhava para a igreja da época, quanta teoria, e muitas vezes a prática não acompanhava a teoria. Uma vida de religiosidade, uma vida de tradição. Muitas vezes as pessoas aparentavam uma coisa, e por dentro Jesus sabia que era bem outra, chegando ao ponto de chamar alguns líderes da igreja de sepulcros caiados. Por fora eram como túmulos de mármore, uma coisa bonita, uma aparência bonita, mas por dentro era só podridão.
E quando Jesus confrontava com esses líderes religiosos, então começou a perseguição, que culminou na sua crucificação. Mas ele deixou para nós estas palavras: eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E o resultado dos seus sonhos somos nós, e tantas outras igrejas que neste momento estão com as portas abertas, no sentido de fazer fluir a palavra de Deus aos corações, trazer alimento espiritual, fazer com que as pessoas possam se achegar à presença de Deus e comer do pão da vida, beber da fonte da água da vida, se alimentarem, se edificarem dentro do Espírito da palavra. Amados, é nesse propósito que nós queremos então compartilhar a igreja dos sonhos de Jesus. E qual é a igreja dos sonhos de Jesus? Qual é a igreja? Vamos pensar nisso e vamos deixar que a própria palavra esteja respondendo a esta pergunta. Nós não vamos fazer divisões no texto, mas vamos permitir que apenas a própria palavra esteja respondendo, costurando alguns textos que eles mesmos estejam respondendo a esse questionamento do nosso coração. A igreja dos sonhos de Jesus é uma igreja teocêntrica, voltada para os interesses e os propósitos de Deus, ouvir a palavra de Deus. A igreja dos sonhos de Jesus é uma igreja cristocêntrica, onde o foco esteja na pessoa de Jesus. Nós vamos ver isso aqui. Mas vamos buscar alguns exemplos no Velho Testamento e também no Novo Testamento. Primeiramente, um verso de Isaías 45, 22. Você pode ir marcando, se tiver caneta, um papel, vai marcando os textos para que depois você possa rever isso em casa com mais calma, devagar, deixando que o nosso Mestre, o Espírito Santo, esteja acrescentando alguma coisa a mais sobre aquilo que nós conversarmos nesta manhã. Isaías 45, 22. Nesse texto, Deus fala ao seu povo, o povo do passado, mas a nós também hoje: olhai para mim e sede salvos, vós, todos os termos da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Nesse tempo, um pouquinho antes, entre o versículo 18 e 19, nós temos o título do assunto que ele vai descrever aqui: o Senhor e os ídolos. Já naquele tempo, o povo dispersava o foco da sua atenção em termos de espiritualidade ou de religiosidade, desviava o foco da pessoa de Deus para outras coisas deste mundo, para os ídolos deste mundo. E nós queremos chamar a atenção, tentando trazer isso para o nosso contexto atual. Nós não estamos nos curvando perante ídolos feitos de barro, de madeira ou coisa semelhante. Mas será que não há tantos outros ídolos dentro do nosso coração, para os quais nós também temos voltado o nosso foco para estas coisas, e desviando o foco da pessoa do nosso Deus eterno? Que cada um faça um exame de consciência e verifique o tempo que você tem dado a Deus, em termos de devoção, um cultivo espiritual, cultivo devocional, que você tem um pacto com Deus, de estar buscando o cultivo da sua vida espiritual, e em relação àquilo que você gasta o seu tempo com tantas coisas deste mundo. Dá uma olhada, uma varredura na sua mente e verifica onde você está gastando o seu tempo. Quantas vezes Deus está te procurando para receber uma palavra de louvor, de adoração, e muitas vezes você está em outro lugar, muitas vezes diante de um ídolo, muitas vezes investindo o seu tempo ali, perdendo o seu tempo ali. Então, não é tão diferente a problemática que existia entre o povo do passado, que se dizia povo de Deus, e também o relacionamento com o povo de hoje dentro do nosso contexto. Mas vamos guardar esse texto para nós, do começo ao fim da mensagem: olhai para mim e sede salvos. De vez em quando, pelo menos uma vez por ano, nós temos aqui a visita do pastor Messias Anacleto Rosa. E ele tem por hábito, sempre no seu sermão, de vez em quando, cada 5 minutos, estar dizendo: olhe para mim, olhe para mim. E isso nos faz lembrar desse texto: olhai para mim e sede salvos. Então, amados, o pastor Daniel às vezes faz isso também: olhe para mim, olhe para mim.
E eu quero que você guarde no seu coração. É bom olhar para o pregador que está falando, para nós captarmos aquilo que está dentro do seu coração. E dentro do seu coração está a pessoa do Espírito Santo querendo falar conosco. Então pense que quando ele diz, olhe para mim, na verdade, em outras palavras, ele quer dizer, preste atenção, olhe para Deus. Olhe o que Deus quer falar com você agora. Há alguma coisa no coração borbulhando, fluindo, que Deus está pedindo para o pregador, fale ao meu povo estas palavras. Por isso ele diz, olhe para mim. Na verdade, não é para o Messias Anacleto Rosa, não é para o Daniel, mas é para o Senhor Jesus, é para o nosso Deus. Olhe para o nosso Deus, olhe para o Senhor Jesus, em toda e qualquer circunstância da sua vida, e você vai manter a paz no seu coração, vai manter realmente os seus passos firmes, pisando firme no chão, e olhando para frente, para o alto, para aquele que é autor e consumador da nossa fé. Nós vamos ver uma passagem no Antigo Testamento, em Números 21, 4 a 9. Números 21, versículos 4 até o 9. A serpente de bronze. Então partiram do Monte Or, pelo caminho do Mar Vermelho, a rodear a terra de Edom. Porém o povo se tornou impaciente no caminho. E o povo falou contra Deus e contra Moisés. Por que nos fizeste subir do Egito, para que morramos neste deserto, onde não há pão nem água, e a nossa alma tem fastio deste pão vil? Então o Senhor mandou entre o povo serpentes abrasadoras, que mordiam o povo, e morreram muitos do povo de Israel. Veio o povo a Moisés e disse, havemos pecado, porque temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora ao Senhor, que tire de nós as serpentes. Então Moisés orou pelo povo, e disse o Senhor a Moisés, faze uma serpente abrasadora, põe-na sobre uma haste, e será que todo mordido que a mirar viverá. E fez Moisés uma serpente de bronze, e a pôs sobre uma haste. E sendo alguém mordido por alguma serpente, se olhava para a de bronze, sarava. Olha, meus amados, a história da humanidade é sempre a mesma. Nós vemos este povo que se chama o povo de Deus, o povo escolhido de Deus. Primeiro reclamavam da escravidão, esperavam, havia uma promessa, havia uma expectativa de que um dia Deus os haveria de tirar do Egito e conduzi-los a uma terra prometida. No tempo de Deus, o tempo oportuno, Deus enviou Moisés. E com braço forte tirou aquele povo do Egito. E veio conduzindo de maneira maravilhosa. Só Deus poderia fazer aquilo. Abriu o Mar Vermelho, o povo passou. O povo precisava de água, Deus dava água. O povo reclamava de pão, Deus dava pão. O povo reclamava de carne, Deus mandava as codornizes e eles tinham carne. A cada reclamação, Deus estava sempre procurando suprir. Mas não paravam as reclamações. O povo continuava sempre reclamando, mesmo vendo o grande poder de Deus agindo no meio deles e sobre eles. Será que também às vezes não temos cometido esse tipo de erro? O nosso Deus a cada dia dando para nós esse sol maravilhoso, dando para nós o pão, a água, o alimento, tudo aquilo que nós precisamos, Deus sempre tem colocado ao nosso dispor. E às vezes quantas reclamações chegam ainda aos ouvidos de Deus. Da mesma maneira como Deus olhou e viu, por causa das reclamações, as murmurações, o povo se levantando contra Deus, se levantando contra o seu servo Moisés. Deus permitiu que as serpentes aparecessem no meio do povo e começassem a morder uns e outros, e muita gente morreu. Trazendo para o nosso contexto, amados, nós poderíamos também ser realistas e ver que entre o povo que se diz o povo de Deus, quanta murmuração também, quanta reclamação, sempre um questionando o outro, sempre um falando do outro, questionando às vezes a direção da igreja, o pastor, ou isso, ou aquilo outro.
E as serpentes continuam entre nós. As serpentes que hoje funcionam é a língua do povo. A língua muitas vezes trabalhando como serpente, como víboras, soltando, destilando aquele veneno que vai muitas vezes derramando a mágoa, o sentimento de rancor no coração das pessoas, muitas vezes criando até um sentimento de ódio, separando uns e outros, amados. Deus tem permitido isso, Deus tem dado liberdade, mas o povo, em vez de buscar na liberdade do Espírito, o cultivo de uma vida espiritual onde pudéssemos ver um avivamento sendo derramado em nossos corações, muitas vezes o que acontece, não estou dizendo aqui especificamente, mas estou falando de modo geral. Quantas divisões há na igreja, quantos problemas, quantos escândalos muitas vezes a própria mídia coloca dentro da igreja que se chama Igreja do Senhor. É o veneno das serpentes, da víbora da língua de muita gente, muitas vezes destilando no meio do povo de Deus a morte, porque quando às vezes a pessoa começa a criticar, a murmurar, ela vai se distanciando de Deus, vai se distanciando, vai se esfriando, chega o ponto que muitos saem da igreja. Quantos que estavam conosco há algum tempo atrás e já hoje não estão mais? Onde estão essas pessoas? Oxalá estejam em alguma outra igreja, louvando e servindo a Deus, mas quantos já não estão em igreja nenhuma, caminhando em direção à morte espiritual? Então, o que aconteceu no passado, continua a acontecer nos dias de hoje, mas Deus tem um sonho para a sua igreja, Deus quer corrigir isso, da mesma maneira que Deus procurou apresentar um remédio, uma solução para esse problema no passado, Ele apresenta ainda hoje uma solução para o nosso problema, no dia a dia, na vivência da igreja, nos problemas que vão surgindo, nas crises, nos altos e baixos que temos vivido. E a solução é essa: olhai para mim. Jesus também, olhando para o povo, diz: olha, sem mim nada podeis fazer. Eu sou a videira verdadeira, vós são os ramos. Aquele que permanece em mim e eu nele, esse dará muitos frutos. E é isso que Deus quer, é isso que Jesus quer para nós. Uma igreja frutífera, que esteja produzindo os frutos do Espírito, vivendo no espírito de paz, de amor, de comunhão, solidariedade, um ajudando o outro. E quando nós olhamos ali, naquela frase, uma rede, construindo uma igreja, uma rede de relacionamento, vamos acrescentar alguma coisa para entendermos melhor. Como é que Deus quer que a gente construa a igreja dos sonhos de Jesus? Uma igreja fundamentada numa rede de relacionamentos. Relacionamentos fundamentados no amor. O amor para com Deus. O amor para com o próximo. Fundamentado expressando no cuidado de uns para com os outros. É isso que Deus quer de nós. Tudo que Deus quer de nós é isso. Caminhando um pouco para frente, vamos ver Mateus 8, 23 a 27. Mateus 8, 23 a 27, Jesus acalma uma tempestade. Então, entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram, e eis que sobreveio no mar uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas. Entretanto, Jesus dormia, mas os discípulos vieram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, perecemos. Perguntou-lhes então Jesus: por que sois tímidos, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e fez-se grande bonança. E maravilharam-se os homens, dizendo: quem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Amados, isso aqui é a história da nossa vida. O mar é o mundo, o barquinho é a nossa vida. E da mesma maneira como Jesus entrou no barquinho para estar se afastando do meio do povo, da terra, indo para o mar. E nesse momento, os discípulos acharam que eles poderiam ser senhores da situação. Eles eram pescadores, estavam acostumados a navegar no mar, a conduzir a sua nau. Então, como que, dando umas férias para Jesus, eles o convidaram para que fosse descansar. Esqueceram-se que Jesus já havia dito: sem mim nada podeis fazer. Não, isso aqui nós podemos fazer, pode descansar. E Jesus foi.
como que fosse descansar, mas olhando, atento, queria lhes ensinar uma lição. Quantas vezes nós também temos alguma incumbência a fazer e nós achamos que somos capazes, não precisamos nem pedir sabedoria ou orientação para Jesus. Não, isso aqui eu sei fazer e vamos. E nos esquecemos de que Jesus já nos alertou: sem mim nada podeis fazer. E quando queremos fazer as coisas por nós mesmos, aí começam a vir os problemas. Assim como veio para eles. De repente, Deus permitiu que eles tivessem essa experiência para aprender uma lição. Veio o vento, o mar começou a ficar agitado, a tempestade. Aquele barquinho começou a ser jogado de um lado para o outro. E eles tentavam a todo custo conduzir aquela nau, segurando no leme, indo para cá, indo para lá, tentando desviar-se das ondas. Mas chegou um momento em que eles perderam a paz, perderam o controle emocional, ficaram desesperados, aflitos, achando que iam morrer. Aí, nesse momento, eles lembraram de gritar o socorro a Jesus. Jesus estava ali, aguardando, sem querer ser um intruso, mas aguardando o momento em que seria convidado para entrar na situação. E Jesus entrou, e Jesus pôs ordem, disse ao mar: mar, acalma-te, vento, cessa. E tudo parou, e depois da tempestade houve abundância. E as pessoas olhavam uns para os outros e diziam: quem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Ficavam assustados, amados. Eles aprenderam uma lição, que não deveriam fazer nada, ainda que eles achassem que fossem capazes, sem contar com a ajuda de Jesus. É uma lição para mim, para você, para cada um de nós. Quantas vezes nós achamos que vamos enfrentar uma nova situação, uma nova missão, uma nova tarefa, e já vamos logo colocando a mão na massa, e até esquecemos de parar e orar primeiro, para que Deus possa nos guiar naquela situação. De repente vem os problemas, surgem as dificuldades, os desafios. E quando nós perdemos a paz, de repente, na nossa vida, às vezes surgem as tempestades, os vendavais. Aí nós lembramos de gritar o socorro para Deus: Senhor, socorre-me, ajuda-me. E o Senhor está sempre ali olhando. E Ele não quer agir como intruso, mas Ele está esperando ser convidado. E quando Ele é convidado, então Ele entra em ação. E logo a paz se estabelece no nosso coração. É uma lição para que a gente aprenda de que sem Ele nós nada podemos fazer. Sem Jesus, nada podemos fazer. No texto de João 10:10, não precisa nem abrir, mas podemos relembrá-los junto. Diz Jesus, conversando com os discípulos, ele diz: olha, tomem cuidado. O ladrão, ou o inimigo, ele vem para roubar o foco de vocês. Procure manter o foco em mim, nas minhas palavras, nos meus ensinamentos. Mas vai haver momentos que eu não estarei fisicamente junto com vocês. E o inimigo vem para roubar o foco, para você desviar a atenção para uma coisa ou para outra. O inimigo vem para matar. Matar não apenas fisicamente, no sentido de tirar a vida de alguém, mas matar a boa vontade de alguém se dispor como voluntário para fazer alguma coisa. Matar muitas vezes, muitas coisas boas que estão surgindo no coração de muita gente, e de repente aparecem as críticas para matar um sentimento saudável, de alegria e de paz, que às vezes existe no meio da comunidade. Cuidado, o inimigo vem para roubar, para matar, para destruir. Mas eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Se vocês mantiverem o foco em mim, na minha pessoa, vocês terão vida, e vida em abundância. Então preste atenção. Você quer gozar desta promessa de Jesus? Vida, e vida em abundância, vida plena. Mantenha o foco em Jesus. Não desvie o foco para uma coisa nem outra, nem para a direita, nem para a esquerda, mas continue olhando firme para aquele que é autor e consumador da nossa fé. Não fique olhando para trás. Paulo diz: esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu prossigo, olhando para frente, para o alvo, para o autor da nossa fé. Então, amados, esse é o convite. Quantas vezes nós estamos sempre olhando para trás, ou olhando no espelho retrovisor da nossa vida, relembrando coisas que nos machucaram, que nos magoaram, falaram isso de mim, criticaram isso, eu fiz isso e não fui reconhecido. Cuidado, cuidado.
É o inimigo tentando soprar no nosso ouvido alguma mensagem para roubar o nosso foco da pessoa de Jesus. A igreja dos planos de Jesus, uma igreja cristocêntrica, lembre disso. Uma igreja teocêntrica, uma igreja onde todos nós estamos olhando para Deus, estamos olhando para Jesus. E o inimigo sabe que enquanto os nossos olhos estiverem fixos em Jesus, nós seremos mais do que vencedores. E ele tem medo disso. E então ele procura sussurrar nos nossos ouvidos, assim como ele fez lá no Jardim do Éden, falando nos ouvidos de Eva. Olha, e assim com uma conversa muito macia e devagar, né? Como se fosse um amigo, dando algum conselho, alguma orientação, sugerindo. E ela caiu na lábia, e ela desviou o foco da pessoa de Deus. E nós sabemos o que aconteceu. A desgraça entrou no mundo. Então tome cuidado. A igreja dos sonhos de Jesus é uma igreja onde a gente não perca o foco de Deus, ou de Jesus, ou da palavra do Senhor. Mas vamos manter o foco em Deus, em Jesus, no Espírito Santo, na palavra de Deus. E por mais que alguém venha sendo usado pelo inimigo para tentar desviar o nosso foco para alguma outra crise, algum outro problema, não dê ouvidos, não dê ouvidos, mas continue olhando para Jesus. Haja o que houver, porque Deus estará sempre junto com você. Ele nos deu a promessa: não temas, eu sou contigo. Não temas, eu te ajudo, eu te sustento com a minha destra fiel. Se nós temos uma promessa de Deus, de que Ele estará sempre conosco, e a palavra de Deus diz ainda que Ele não é homem para que minta, Ele está sempre pronto a cumprir as suas promessas em nossa vida. Às vezes nós podemos dizer: mas tem coisa que eu tenho que fazer. Não, mas calma, espere, ore primeiro, verifica se é assim mesmo que você tem que fazer, verifica, espere em Deus se é essa decisão mesmo que você tem que tomar. E às vezes nós achamos que há coisas que para Deus é impossível. Não, é eu que tenho que fazer. Tome cuidado, para Deus não há impossíveis em todas as suas promessas. Se Ele prometeu estar com você, Ele vai estar. Não temas, não temas. Em Hebreus 13:8, nós temos um texto que fala para nós que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e sempre. Lembre-se sempre disso. Nós conhecemos na nossa mente, no nosso coração, um Jesus que fez tantos milagres do passado. Curou leprosos, curou paralíticos, deu vista aos cegos, ressuscitou mortos. E ainda nós temos essa promessa de que esse Jesus que conhecemos através das Escrituras, Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. E Ele promete estar conosco no nosso dia a dia. E ainda mais, diante dos desafios da vida, às vezes nós achamos que certas coisas vai ser difícil ou até impossível para nós. Cuidado, a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus 11:6. A Bíblia diz em Marcos 9:23 que tudo é possível àquele que crê. Um homem trouxe o seu filho, tomado de um espírito de demônio, apresentou-o aos discípulos de Jesus, para que eles orassem e expulsassem aquele demônio. E eles tentaram e nada conseguiram. Aí chegou Jesus, e o pai do garoto disse: Senhor, eu apresentei o meu filho aos teus discípulos, eles nada puderam fazer. Se podes, ajuda-me. Jesus logo detectou aonde que estava o problema. Se podes, tudo é possível àquele que crê. Se você não crê, nada vai acontecer. Aí o homem entendeu que o problema estava na sua falta de fé. Que isso sirva de lição para nós. Às vezes nós estamos querendo também nos dirigir a Deus da mesma maneira. Senhor, se o Senhor pode, ora. Deus espera encontrar no nosso coração uma fé suficiente para que nós realmente possamos crer que Deus pode todas as coisas. Tudo é possível àquele que crê. O homem nessa hora pediu socorro: Senhor, ajuda-me na minha falta de fé. E quando ele clamou com sinceridade, um coração quebrantado, um espírito contrito, Deus o socorreu. E Jesus na mesma hora repreendeu o espírito e o menino ficou livre e o devolveu ao seu pai, que saiu contente e feliz. Então veja,
se há falta de fé em nossos corações, vamos fazer como aquele homem: Senhor, ajuda-me na minha falta de fé. Às vezes um problema dentro de casa, relacionamento com um filho, uma filha, ou entre cônjuges, às vezes no emprego, no serviço, situações difíceis surgem, tantos desafios, e nós achamos as coisas tão difíceis, e nós oramos: Senhor, se podes, fazes alguma coisa. Lembre-se da palavra de Jesus: se eu posso, tudo é possível àquele que crê. Então, sem fé, amados, é impossível agradar a Deus. Em Lucas 18, 27, Jesus, conversando com seus discípulos, ele apresenta uma situação em que para os homens aquilo seria totalmente impossível. Mas Jesus diz: olha, o impossível dos homens são possíveis para Deus. Naquele texto onde ele fala do homem, de um rico, que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no céu. Aí os homens acharam: mas então é impossível um rico entrar no céu. Mas Jesus deixa claro: olha, aquilo que para vocês às vezes é impossível, para Deus é possível. Então os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. E para nós encerrarmos, João 11:40, grave bem esse texto no seu coração: se creres, verás a glória de Deus. Se creres, verás a glória de Deus. Amados, a igreja do Senhor Jesus, a igreja que Ele sonha, é uma igreja onde todos nós estejamos vivenciando, participando da manifestação da glória de Deus. A glória do Senhor, ela está no nosso meio, quando realmente todos estão afinados, sintonizados no mesmo Espírito, Espírito de comunhão, o Espírito de amor, de paz, de preocupação, no cuidado de uns para com os outros, tá? Uma rede de relacionamento que Deus pretende para a sua igreja é isso, uma rede de relacionamento fundamentada no espírito de amor, amor para com Deus e amor para com o próximo, amor para com o próximo. E como é que se expressa esse amor para com o próximo? Não é apenas em palavra, em tapinha no ombro, um sorriso, um cumprimento, não é apenas isso, mas é a preocupação no cuidado que devemos ter uns para com os outros. Quando faltar alguém que é mais próximo, já sentir logo a falta e procurar saber, ligar, telefonar, visitar, como é que está o irmão, qual é o problema, alguma dificuldade, está enfermo. Procurarmos realmente nos ajudarmos uns aos outros, amados. E o último texto, Lucas 1:37. Para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Num livro que eu estava lendo, o autor colocava lá que alguém, procurando catalogar as promessas de Deus, ele chegou num número que ultrapassava 3.000 promessas. Pode ser que para algumas dessas promessas, alguém possa dizer: mas isso aqui é impossível acontecer. Olha, esse texto aqui de Lucas 1:37, o texto está falando com Maria, e falava também para ela a respeito de Isabel, a sua parente, de que também diziam que era estéril, que não podia conceber, e no entanto Deus fez com que ela pudesse conceber e ter um filho, João Batista. E agora Maria estava ali novamente numa situação onde só Deus poderia agir, dizendo que ela foi escolhida, agraciada para ser a mãe de Jesus, o nosso Senhor, o Salvador, o Filho unigênito do Pai. Mas como isso, se eu não tenho relação com homem algum? Aí o anjo explica a ela: o Espírito Santo te envolverá e nascerá de ti aquele que será o Emanuel, o Deus conosco. Então, amados, para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Lembre-se disso. Alguém catalogando chegou ao número de mais de 3.000 promessas da Bíblia. E quando você lê uma promessa, não importa para quem foi, a Bíblia diz que Deus não faz acepção de pessoas. Então você neste momento exercite a tua fé e tome posse pela fé daquela promessa. E espere em Deus, que no tempo certo, Deus vai fazê-la cumprir na sua vida. E vai colocar um cântico de louvor e de vitória nos seus lábios. Amém? Então lembre-se, Igreja dos Sonhos de Jesus, é uma igreja teocêntrica, voltada para Deus. Uma igreja cristocêntrica, mantendo sempre os olhos em Jesus, nas suas palavras. Que
Que Deus nos abençoe.